Olá, turminha do sétimo ano, professor Robson na área, revisão de geografia. Vamos dar continuidade à nossa aula de revisão, né? Preparando vocês para as avaliações, certo? O tema da aula de hoje é rede de transporte no Brasil, que a gente viu alguns dias atrás aí. Vamos só refrescar a memória, certo? Vamos dar uma olhadinha direto. Deixei os slides do mesmo jeito, cheinho ali para a gente esmiuçar mais um pouquinho, né? E tentar deixar vocês afiados para a nossa prova, certo? Então, vamos lá, vamos abrir os slides aí para vocês terem uma visão melhor, né, do conteúdo, certo? Redes e espaços geográficos, né? E aí a gente rever aquilo que foi estudado lá atrás sobre todo o processo de ligação, né, no nosso Brasil, ligando ponto a ponto, que é uma rede, né? Rede que tudo ali está conectado. E o Brasil ele investiu muito nisso aí para poder crescer, ter o desenvolvimento adequado, né? Aí do lado aí tem aquele mapinha lá que a gente trabalhou ele, mostrei vocês sobre o fluxo de carga nos aeroportos, né, e fim de toneladas. Olha aí, mapa representa a rede de aeroportos no Brasil e o transporte de carga realizado entre eles, em que unidade e federação estão situadas em aeroporto de maior fluxo de carga. Imagina antes dessa rede de conexões de aviões, o nosso único caminho era as estradas, né, e os barcos. Né, e aí foi tudo modificado com o advento do avião de outras formas de transporte. Né. O papel da rede de transporte e comunicação e a configuração no território brasileiro. Né. Aí a gente vai relembrar e lá nos anos até os anos de 1950 ali, o espaço brasileiro se configurar como um verdadeiro arquipélago econômico, ou seja, predominava ilhas, porções, espaços, maior dinamismo econômico em outras partes, em outras menor, né? E existia esses bolsões, essas ilhas de desenvolvimento. E aí a rede rodoviária em 1950 o Brasil possuía apenas 968 quilômetros. Um país de dimensão continental, nosso país tinha poucos quilômetros de rodagem, né? E aí, se você queria ir para um lugar onde não tinha essas estradas, era mais ir de burrinho para chegar lá, né? A integração territorial por rodovias foi somente a partir de 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, que eu até mencionei, que ele foi o presidente que disse que o Brasil ia crescer 50 anos em 5. Ele investiu pesado na construção de rodovias, pavimentações, ele transformou o Brasil, criou Brasília lá, né? Ele projetou Brasília, né, como plano piloto. Então o Brasil fez uma transformação a partir do Getúlio Vargas, ou de Juscelino Kubitschek, que veio trazer a modernidade. Né? Investiu muito nessa área de infraestrutura e rede de conexões. Além da construção das rodovias Belém, São Brasília, veja a figura 12, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, e localize-se no mapa 13. Juscelino Kubitschek determinou a construção de Brasília e a mudança da capital federal para a nova cidade, com o objetivo de dinamizar a economia e levar povoamento ao interior. Quando ele criou essas rodovias, né, todos esses percursos, o interior começou a crescer porque muita gente viu a possibilidade, porque agora com o advento ligando que antigamente só tinha mais aqueles Rio São Paulo, ali por ali, se espalhou pelo mundo, né?
e pelo Brasil, aliás, e era necessária a integração rodoviária, né, também da Amazônia e do Centro-Oeste. Os territórios das demais regiões brasileiras, por outro lado, causou impactos ambientais e sociais, desmatamento, desterritorialização, desterritorialização, que é a parte onde eles ocuparam terras para poder passar as rodovias. Isso são as consequências daquele processo, né, de construção. Quem nunca assistiu um filme desses antigos, onde a construção da estrada de ferro vai tirando a cidade, deslocando as pessoas que moram onde o trem vai passar. Assim também foi quando o Juscelino começou a investir pesado na construção da malha rodoviária que hoje a gente tem aí, né, no Brasil. Aquele gráfico que a gente viu lá sobre deslocamento de carga por modalidade de transporte. E esse é bom entender, né? Qual que dominava ali, né? Qual que domina em cada país? Ó, a Rússia, ela tem mais o ferroviário, né? Uso do trem. O Canadá, quem domina também é o ferroviário. A Austrália, aí já na Austrália vai mudar. Quem vai governar é o rodoviário, né? As estradas, né? Nos Estados Unidos, quem domina também é o ferroviário. Na China, quem domina é o rodoviário. Então, por isso que os investimentos são diferenciados. E no Brasil, nós ainda temos aí o domínio do rodoviário. Antes, dominava mais o hidroviário, né, que era o transporte pelas águas, né, que antigamente para ter não tinha carro, né, e esses carros, carreta para carregar. Ó, os brasileiros nasceram já dentro de um país rodoviário, mas quem é assim, de 1950 viu um país totalmente diferente, né, não com essa infraestrutura que hoje tem, mas diferente, bastante diferente. Aí vem agora os problemas da rede rodoviária. São muitos, né? A falta de movimentação em muitas rodovias, a má conservação da consequência do perigo de acidente. Volta de meia a gente vê acidente por falta de acostamento, por buraco na pista, né? Por a água da chuva que não escoa e o carro vai derrapar. Aí ele faz um comparativo entre os países com rede rodoviária pavimentada em 2016, certo? Não está bem atualizado, só 5 anos atrás, mas dá para tirar um parâmetro aí, né? Quilômetros pavimentados por 1.000 km² no território nacional. Como sempre, Estados Unidos e China brigando pelos primeiros lugares, e o Brasil aparece lá embaixo em sétimo, com 25, né? Infelizmente. Mas o investimento surge aí e cada vez mais o Brasil vai ganhando terreno. A gente vê nas cidades a mudança de cenário. A rede ferroviária, né? Essa rede foi bem usada no tempo do café. Agora, aqui na nossa cidade mesmo existe ainda a antiga estação de trem, que hoje é utilizada por uma empresa funerária, né? Aí ele vai contar aí que a gente lá quando assistimos e produzimos essa aula das montadoras de automóveis do país, a extensão da rede ferroviária brasileira é de cerca de 38.000 km. A Argentina, com área territorial que corresponde a cerca de um terço do território brasileiro, possui 42.000 km. Olha aí, a Argentina pequena com uma grande extensão e o Brasil grande com uma pequena extensão. Desigual o desenvolvimento desses dois países, né? A rede ferroviária, e aí ele mostra o mapinha aí como é que está, né, todo o processo da rede ferroviária. Os trens aqui, ó, isso representava o luxo naquela época lá. Quem podia andar de trem, quem podia usufruir desse meio de transporte. E me levar mercadoria, então, aí era que era o boom, né? Vamos mudar aqui para continuar. Lembrando que o que você está vendo aqui na aula, você pode ver novamente assistindo aquela outra aula e essa daqui como reforço.
para que no dia da prova você esteja bem afiado. Do centro ao porto, 2 linhas de transporte minério e ferro de longos percursos entre regiões: Central do Paraná, Central do Brasil, São Paulo, Rio, interior de São Paulo, Cia Paulista, Sorocaba. Isso é a integração dos trens, né? O avanço que teve essa integração total lá dos trens. Principais corredores hidroviários. Aí é a questão dos rios, né? Corredor dos Solimões, da Amazônia, Madeira, corredor do Tapajós. Aí tem embaixo aí, ó, corredor do São Francisco. Já foi bem melhor do que é hoje, né? Rede aquaviária, os aquaves ou hidrovias, isto é, os rios, lagos, mares e oceanos também representam um importante papel na integração do território do transporte de cargas. Antigamente se transportava tudo pelo rio. O Rio São Francisco era mais navegável e tudo que se produzia subia o rio pelo barco, ou descia, né? Mas hoje está tudo diferente, chegou a modernidade, mas há tão pouco tempo o Brasil dependia muito dos principais corredores hidroviários. Ele mostra novamente o mapa, ele conta que a gente trabalhou lá vendo esses corredores, que hoje ainda persiste muito deles, ali no Rio Solimões, Madeira. Quem nunca viu aqueles gaiolão levando pessoas, mercadoria, comida? E aí ele vai dar um gráficozinho, né, que estamos acostumados a trabalhar, né, que ele fala lá, principais hidrovias navegáveis, ó. Olha que diferença, olha o Rio São Francisco, está lá embaixo com 576, enquanto o Amazônia está 17,651. O São Francisco hoje está menos navegável, mas até pouco tempo vocês viram esse tipo de barco carregador aqui, é o rebocador. Eles levam toda a mercadoria para cima, né? Empurrando. E antigamente aqui na orla a gente via bastante isso. Hoje em dia está mais difícil, né? Mas a gente via, com certeza a gente via. Deixa eu passar para cá para poder não atrapalhar. Bom, aí ele fala, Brasil transportava transporte aquaviário por grupos e mercadoria. Ele vai dar aí, ó, granel sólido, quanto é? Vai ter 66%. Granel líquido vai ter 20%. Contêineres 10% e carga geral 4%. O Brasil é um vasto, vasto, possui 7.367 quilômetros de extensão. Se considerarmos alianças e reentrâncias no litoral, como cabos, golfos, etc., ele se estende por mais 9.000 quilômetros, né? Então essa área todinha que é navegável, ela tem que ser usada pelo transporte, né? E que é mais barato também, né? Rede aérea. Apesar da primeira empresa brasileira de avião comercial ter sido fundada em 27, só a partir da Segunda Guerra, 39 a 45, que a aviação comercial se desenvolveu no Brasil. Os pilotos vieram para o Brasil, compraram aviões e começaram a trabalhar. E aí ele mostra os principais aeroportos do Brasil. Aí. Bom, e aí vamos lá para mais um grafinho aqui, que ele vai falar a respeito das passageiros transportados em voos domésticos internacional. Olha como cresceu, e em 2016 ele deu uma quedinha, né? Mas ele foi crescendo de uma forma bem interessante. Podemos ver aqui, por exemplo, que ele em 2010 ele estava ali em 15,4, certo? 70,1 doméstico, 15,4 o internacional. E aí no final aqui em 2016 já está em 8,6 o doméstico e
internacional 20.8, que é um número bem interessante. Bom, então espero que vocês tenham entendido, sabendo que revisão é só uma passagem. Vocês têm que entrar, pegar o livrinho e, se possível, assistir a aula novamente, dar mais uma refrescada, tá bom? Boa sorte a todos, é o que eu desejo. Tchau, tchau.